Pessoal, a paz do Senhor. Vamos aqui para mais um vídeo de escola dominical. Neste vídeo vamos tratar da lição 9 para os jovens, que tem como tema: os gibeonitas enganam a Josué. A nossa revista é do segundo trimestre de 2020, tem como tema principal tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. A gente viu algumas aulas atrás que o povo hebreu e Josué passou pelo Rio Jordão, encontrou a cidade de Jericó e sua grande muralha, mas Deus os ajudou, derrubou a muralha e o povo invadiu Jericó e conseguiu uma grande vitória. Em seguida, eles encontraram a cidade de Ai, que era uma cidade menor, mas por conta do pecado de Acã, lá em Jericó ainda, ele veio cobiçar uma boa capa, um pouco de ouro e um pouco de prata, e escondeu no acampamento do povo hebreu. Então isso teve como consequência a ira de Deus, e o favor de Deus se retirou do povo, e eles não conseguiram vencer a batalha contra Ai. Mas Josué se reconciliou com Deus, Acã teve a sua consequência, e assim Deus voltou a ajudar o povo e eles conseguiram vencer a cidade de Ai. Dito isto, a gente entra agora na lição 9, como eu disse, com o tema que os gibeonitas enganam a Josué. E o texto bíblico que a revista nos propõe se encontra em Josué capítulo 9, versículo 1 ao 6, e para finalizar o versículo 15 e 16. Eu vou estar lendo numa versão NVI, que tem uma linguagem mais simples, para facilitar o nosso entendimento. Amém? Diz assim a passagem de Josué, capítulo 9, versículo 1. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão. Aqui os reis souberam das vitórias anteriores do povo hebreu e de Josué. Então, e souberam das vitórias os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo de paz conosco. Versículo 15 agora. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade de Israel o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Até aqui. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe este vídeo aula. Querido Deus,
Te pedimos a tua bênção, Senhor, neste vídeo. Te pedimos o teu favor, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude e nos guie para aprender aqui lições. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade. Que esse vídeo alcance o máximo possível de pessoas e que essas pessoas o recebam com muita alegria. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vemos aqui na história que depois do povo hebreu ter derrotado Jericó e Ai, a fama dele se espalha ao redor desta cidade. E se levantaram muitos reis para batalhar contra eles, mas o povo de Gibeon, ele fez diferente. Ele se fantasiou com roupas velhas para o povo hebreu pensar que eles vieram de uma terra distante, mas na verdade eles estavam na rota que o povo hebreu tinha que seguir para alcançar a terra prometida. Mas eles, sabendo que Deus era com o povo hebreu, temeram e fizeram essa mentira, tramaram esse plano e conseguiram enganar Josué. Dizendo isto, vamos ver o que a revista nos propõe nesta lição. No primeiro tópico, a gente vai ver que está dizendo assim: os inimigos se unem contra Israel. E o primeiro subtópico vai falar da inveja dos inimigos. O segundo subtópico vai dizer que os inimigos são numerosos. E o terceiro subtópico vai falar o mal atua em várias frentes. Resumindo este tópico, ele vai comentar que se levantaram muitos reis e que eles se uniram com o plano de juntar os exércitos deles, que ficariam muito numerosos. Então, isto nos traz a lição e nos mostra que na nossa caminhada para a Terra Prometida não vão faltar obstáculos, inimigos de diversas formas. A Bíblia já nos está alertando e nos mostrando que não será nada fácil a nossa caminhada para a nossa salvação. A nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus pode levantar pessoas invejosas, e essas pessoas ainda podem se unir para destruir o plano de Deus na nossa vida. O texto nos mostra isso. Amém? Entrando no segundo tópico, que vai falar da astúcia dos gibeonitas, vai dizer que as aparências enganam. Devemos ter cuidado com estes lobos em pele de cordeiro que vêm a plantar sementes más, a fazer convites para nós. A gente estamos vivendo num tempo de igreja que temos visto até empresários abordarem jovens que têm ali seus dons, que Deus dá dons a esses jovens, pessoal do louvor, até mesmo na parte da pregação. Vemos que empresários querem hoje ganhar dinheiro com estes jovens. E devemos estar cuidadosos com essas pessoas, porque elas vêm sempre com um tom de bondade, vem como ovelha mesmo, com muita humildade, e acaba tirando a gente da vontade de Deus. A gente passa de ser adorador para ser um cantor, passa de ser um pregador da verdade, do evangelho, para ser um bom orador,
e assim acabar ganhando dinheiro. E sabemos que a nossa caminhada com Deus não é visando bens materiais, mas sim abençoar outras pessoas com o dom que Deus nos dá. Então, a gente tem que ficar muito preparado e muito atento com essas pessoas que vêm se fazendo de bem, mas na verdade são más. Há muitos outros exemplos também dessas pessoas com outros tipos de convite, amizades que se dizem ser amigos, mas querem nos afastar da presença de Deus. Então temos que estar sempre assim, pautados na palavra, buscando a presença de Deus e vencendo e passando por cima de todas essas pessoas más que querem nos atrapalhar. No subtópico 3, vai falar da manutenção da aliança. Josué, quando ele descobre que foi enganado, ele se revolta, mas ele havia feito um juramento no versículo 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade de Israel o confirmaram com um juramento. Esse juramento que eles faziam aqui era um juramento para com Deus, perante Deus. Então, Josué, que já vinha a falhar de não ter consultado a Deus, porque antes de fechar qualquer acordo, Josué deveria ter consultado a Deus, orado a Deus. Isso também a gente pode aplicar na nossa vida. A gente pode não, a gente deve aplicar. Antes de tomar uma decisão na nossa vida, devemos sim consultar ao Senhor. Mas como Josué não consultou a Deus e veio a errar, ele ainda veio jurar que ia poupar a vida deste povo de Gibeão. Ele não poderia errar mais uma vez. Então Josué pensou o que fazer agora. Então Josué fez uma manutenção. Ele fez sim um acordo de paz com este povo, mas ele não deixou este povo de qualquer forma ali junto ao povo hebreu. Ele pegou os gibeonitas e colocou eles para carregarem água e lenha para a casa de Deus. Isso a gente vai encontrar no versículo 23. O versículo 23 vai dizer assim: agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. O que aprendemos com isso? Josué, ele não olhou para a atitude deste povo que o enganou, mas sim ele olhou para o relacionamento dele com Deus e pensou: se eu prometi isso perante ao meu Senhor, eu vou cumprir, porque eu vou zelar do meu relacionamento com Deus. E nós devemos fazer isso. Quando alguém vier enganar ou vier mentir para nós com planos ou se levantar como esses reis se levantaram contra Josué, não devemos rebatê-los da mesma forma. Devemos olhar para Deus. Quantos são os exemplos na Bíblia? A gente vê até o exemplo de Estevão, que pede misericórdia para o povo que está ali apedrejando ele. Assim devemos ser, porque isto é evangelho, isto é a vontade de Deus. Que a gente seja bom e que a gente não retribua da mesma forma os males que outras pessoas fazem para conosco. Amém? E o último tópico vai contar a história de juízo e misericórdia. E eu já vou pular para o subtópico 3, que vai dizer assim:
os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que, no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriade Jearim, e no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Aqui, antes de comentar que este povo se transformou numa bênção para o povo de Israel, eu gostaria de lembrar a diferença que este povo aqui teve dos outros reis que se uniram para guerrear contra Israel. Esse povo de Gibeão foi diferente. Eles temeram a Israel, temeram ao Senhor, Deus de Israel, e eles pensaram que iriam morrer. Então, eles fizeram esse acordo que não foi certo, essa mentira não foi certa, mas Deus sabia que eles estavam tentando se proteger. Então Deus tratou com misericórdia este povo. E Josué, cumprindo a sua palavra, a sua promessa perante Deus, encontrou lá na frente um presente. Olha o que aconteceu, que a gente acabou de ler. Este povo acabou virando uma bênção para o povo de Israel. E a prova é que a arca do concerto ficou na cidade gibeonita. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. O que a gente aprende com isso? Que, como eu disse aqui um pouco atrás, se a gente tratar das pessoas com misericórdia e bondade, isso se acaba virando o evangelho de Jesus. Pode ser que um dia essa pessoa também seja salva. Pode ser, Josué colocou este povo para trabalhar na casa de Deus. Deu uma responsabilidade deles na casa de Deus. E mais para frente esse povo acabou virando uma bênção. Então, que a gente possa também fazer com que pessoas se aproximem da casa de Deus, mesmo que essas pessoas tenham mentido para nós, mesmo que elas tenham tentado nos enganar. Devemos ter discernimento para ver qual foi a situação, por que essa pessoa veio a praticar isto, e quem sabe assim ajudar essa pessoa a ter um encontro com o nosso Deus e viver a vida que a gente vive e ter a esperança que a gente tem, que é viver para Cristo, que é um dia estar na nossa terra prometida, na nossa nova Jerusalém. Amém, pessoal? Então vamos fazer aqui um resumo rápido do que a gente aprende. A gente aprendeu que pode sim se levantar muitos inimigos e que vamos ter muitas dificuldades na nossa caminhada para a salvação. A gente também tem que estar atento com as aparências que enganam, pessoas que vêm vestidas de ovelhas, mas na verdade são lobos e querem nos desviar da vontade de Deus. Com isso tem vários e vários exemplos. E por último, temos que ver e tratar as pessoas com misericórdia, descobrir o que se passa na vida dessas pessoas, qual foi o motivo que essas pessoas nos trataram mal, e bolar um plano de levar essas pessoas para a próxima de Deus. Amém? Quero encerrar essa videoaula fazendo mais uma oração de agradecimento a Deus por esta oportunidade. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por a sua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos faz caminhar melhor, Senhor. Que o Senhor nos ajude com seu Espírito Santo, Deus, para que a gente possa cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de salvação. Te louvamos por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
pessoal. Deus abençoe.